Imagine um lugar onde desejos selvagens gritam por séculos. Um canto sombrio do além, que guarda segredos capazes de arrepiar até os mais valentes. O que realmente pulsa no Vale das Mulheres Perdidas, perdido nas trevas do umbral? Hoje, você vai mergulhar numa verdade que desafia tudo o que já ouviu sobre o depois da morte. Algo que vai mexer com sua cabeça e seu coração. Fique comigo até o fim, porque tenho uma prática exclusiva que pode mudar como você lida com as tentações. Um segredo poderoso que só quem aguentar até o último instante vai levar para a vida. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Quando André Luiz despertou para os mistérios do sexo no plano espiritual, ele não esperava o que estava por vir. Seus pensamentos giravam sem parar, como se uma força invisível o puxasse para entender algo maior. Eleutério, um espírito de luz, parecia ler sua mente e logo falou algo que ecoou fundo. Sexo, ele disse, não é só o que vemos na Terra, não é apenas macho e fêmea ou corpos se encontrando. Lá no alto, nas esferas espirituais, sexo é um conjunto de qualidades, traços femininos e masculinos que podem ser bons, ruins ou até neutros. Não se trata só de órgãos ou atos físicos, mas de vibrações que o homem comum nem sonha existir. André ficou atordoado, porque na carne a gente acha que tudo termina na cama, mas no além é diferente. Lá, o que importa é a união das almas, o encontro dos corações. Pode haver sexo sem amor na Terra, mas nas mentes mais elevadas, do plano espiritual, o amor brilha sem precisar do corpo. Mesmo assim, por milênios, as almas carregam o que Eleutério chamou de emblema de Adão, um jeito engraçado de falar dos órgãos masculinos que só um espírito sábio como ele inventaria. André sorriu, mas o desejo de saber mais queimava dentro dele. Só que Eleutério avisou. A verdade vem aos poucos, porque dar demais pode bagunçar a mente de quem não está pronto. Milhares no mundo querem entender, mas poucos aguentam o peso dessa revelação. Então ele propôs algo inesperado, visitar uma colônia no umbral, um lugar chamado Vale das Mulheres Perdidas. André se espantou. Será que isso existia mesmo? Eleutério confirmou com calma. O mundo da morte é só o mundo da vida com outro rosto. Os sentimentos não mudam depois que a carne cai, e a santidade não vem de graça só porque alguém morreu. Cada um tem que lutar por ela, dia após dia, vida após vida. Os dois seguiram rumo ao vale, e o ar já pesava com vibrações estranhas. André sentiu um frio na espinha, como se algo familiar, mas perigoso, o cercasse. Eleutério caminhava sereno, mas avisou que ali ninguém vira santo por milagre. A morte tira o corpo, mas deixa os desejos, os medos, as fraquezas, tudo igual ao que carregamos em vida. Enquanto oravam pedindo força, uma luz brotou do peito de Eleutério, brilhando como uma estrela. André admirou aquele espírito elevado, que mesmo na era das viagens ao espaço, vinha ensinar sobre sexo e tentação. A marcha os levou a uma região escura, e logo imagens invadiram a mente de André. Mulheres seminuas como num filme projetado dentro dele. Assustado, ele buscou refúgio nos ensinamentos cristãos, sentindo que só o Cristo poderia salvá-lo. Era como se o sexo fosse um espinho cravado na carne, um eco de provas antigas que ele nem lembrava ter enfrentado. Eleutério, com voz firme, citou Paulo. Até o apóstolo sentiu esse peso depois de conhecer Jesus. Se alguém tão grande lutou contra isso, o que esperar de André, um romano marcado pelas paixões do império e pela sensualidade grega? O guia sabia que o sexo era um campo virgem no espiritual, algo que a humanidade ainda ia demorar a entender. Chegaram então a uma cerca simples, mas feita de um material estranho,
que cercava o vale. Eleutério explicou: era para manter as mulheres lá dentro, porque o medo de sofrer as segurava mais que o amor. Na antiguidade, o temor a Deus guiava a sabedoria, mas agora o desafio é fazer o amor tomar esse lugar. Só o tempo, ele disse, vai ensinar a mente humana a viver de verdade a lei de Jesus. Ao cruzar os portões, o impacto foi imediato. Uma mulher desgrenhada correu até a cerca, cabelos soltos, vestido sujo, pés descalços. Seu olhar queimava com uma sensualidade tão forte que André sentiu as vibrações o atingirem como rajadas. Ela se contorcia, exibindo o corpo num gesto bruto, e sorria como um animal faminto. Antes que ele pudesse reagir, mais mulheres surgiram, jovens e bonitas, mostrando pernas, seios, movimentos que despertariam desejo em qualquer um. Mas o que mais o marcou não foi a beleza delas, e sim as ondas de energia que saíam dos corpos exaltados, vindo em sua direção como uma tempestade. Eleutério sussurrou: ore. André obedeceu, mas as forças eram imensas, quase o derrubando. Só a luz das mãos do guia, tocando sua cabeça e coração, o salvou. De repente, tudo mudou. Aquelas figuras sensuais viraram irmãs aos seus olhos, e uma coragem nova o fez caminhar até elas. Com ternura, ele alisou os cabelos da primeira mulher e disse: você é tão bela e pura. Ela se acalmou por um instante, mas logo falou: você não me reconhece? Sou Zaira, a judia que se perdeu em Roma no tempo de César Augusto. Você me recebia no palácio, e até hoje me resiste. Louca, ela riu alto e fugiu, gritando que André nunca seria santo por seguir Jesus. Ele ficou abalado, sem lembrar de nada disso. Eleutério esclareceu: essas almas vivem presas ao passado, ruminando o que as machucou. O sexo, para elas, é a única saída, um delírio que as impede de cair em abismos ainda mais escuros. André tentou entender como Zaira se lembrava dele, mas sua mente estava vazia sobre aqueles tempos. Eleutério explicou que essas criaturas carregam as memórias que mais as atormentam, revivendo cada detalhe em looping eterno. O sexo vira uma válvula, disse o guia, como na panela de pressão. Sem ela, tudo explodiria. É a sabedoria divina, usando até o desejo para conter paixões piores, como crimes ou violências que poderiam surgir sem esse freio. André olhou o vale com outros olhos, vendo que ali o amor ainda não reinava. O terror era o que mantinha a ordem. Mulheres perdidas gritavam, se ofereciam, lutavam contra si mesmas, presas numa dança de desespero e sensualidade. Eleutério ficou em silêncio e André sentiu o peso daquele lugar. Não era só um canto do umbral, mas um espelho da vida na terra, onde tantos se agarram ao sexo para fugir de dores maiores. A diferença é que aqui, sem corpo, a luta fica ainda mais crua. Ele pensou em Paulo, em si mesmo, em como o espinho da carne não escolhe tempo ou lugar para cutucar. O guia sorriu, quase como se lesse tudo isso. E André percebeu que o sexo, tão mal visto por alguns, tinha um papel que nem os mais sábios imaginavam. Era um mistério que ia além da carne, um campo espiritual que a humanidade levaria eras para desbravar. Enquanto saíam do vale, as vibrações ainda ecoavam, mas agora ele carregava um respeito novo por aquelas almas e por si mesmo. Pense por um instante. Quantas vezes você já julgou o que não entende? O Vale das Mulheres Perdidas nos mostra que o sexo, o desejo, a luta interna são partes de quem somos, aqui ou no além. E você que ficou até agora, parabéns. Aqui está a sua recompensa. Reflexão sobre o julgamento. Feche os olhos por um instante e pense em quantas vezes você já julgou aquilo que não compreendia. O desconhecido desperta medo, e o medo nos leva a criar barreiras entre nós e o que está além da nossa compreensão. O Vale das Mulheres Perdidas nos ensina que desejo, conflito interno e impulsos fazem parte da jornada, tanto nesta vida quanto no além. Não há luz sem sombra, e reconhecer isso é o primeiro passo para a verdadeira transformação. 2. Pausa e respiração consciente. Quando sentir uma tentação ou fraqueza tomando conta de você,
Pare. Em vez de reagir automaticamente, conceda a si mesmo um instante de consciência. Respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar preencher seus pulmões e acalmar sua mente. Com cada expiração, libere a tensão, o julgamento e o peso da culpa, permitindo-se apenas ser. 3. Ativação da luz interior. Agora, visualize uma luz branca surgindo do centro do seu peito. Essa luz é pura, intensa, mas não agressiva. É a mesma energia que guiou Eleutério, a mesma que transformou a visão de André. Veja essa luz crescendo, expandindo-se para além do seu corpo, envolvendo você como um escudo vibrante e sereno. 4. Transmutação da energia. Sinta essa luz transformando a inquietação, o desejo impulsivo ou a fraqueza emocional em algo mais leve e consciente. Não se trata de reprimir, mas de integrar. A energia que antes parecia te arrastar agora é guiada e moldada pela sua vontade. Assim como André passou a enxergar aquelas mulheres com compaixão, você também pode olhar para suas próprias sombras sem medo, compreendendo que são parte da sua evolução. 5. Ancoragem e aplicação no dia a dia. Permaneça alguns instantes nesse estado, sentindo-se mais equilibrado e em paz. Sempre que sentir a turbulência das tentações, volte a essa prática. Sua luz interior não nega suas emoções, mas as direciona para algo maior. Esse é o verdadeiro poder espiritual. Transformar o caos interno em força e clareza. Leve essa consciência para a sua vida e perceba como pequenas mudanças criam grandes transformações. Chegou até aqui? Prove comentando luz nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa jornada com quem precisa. A luz que você acende dentro de si ilumina até as sombras mais escuras. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.